As luzes da cidade lançavam seus últimos lampejos de vida sobre as ruas escuras de Nova York, enquanto Johnny Rivers se arrastava pelas calçadas cobertas de sujeira da cena musical underground dos anos 80. Seus passos ecoavam no vazio da noite, acompanhados pelo som distante de uma guitarra solitária que ecoava pelas vielas sombrias como um lamento da alma da cidade. Johnny era um músico talentoso, com seu violão sempre a tiracolo e os acordes de sua música ressoando em sua mente como uma melodia incessante. Ele aspirava ao estrelato, sonhava com os holofotes do palco e os aplausos frenéticos da multidão. Mas a realidade era cruel, e as portas da fama permaneciam obstinadamente fechadas para ele. No coração da cidade que nunca dorme, Johnny enfrentava uma batalha solitária contra o anonimato, lutando para ser notado em um mar de talentos desperdiçados e promessas quebradas. Noites sem fim se transformavam em dias intermináveis, enquanto ele percorria os clubes enfumaçados e os bares decadentes, tocando para plateias indiferentes e críticos cruéis. Mas ele se recusava a desistir, sua determinação tão firme quanto as cordas de seu violão. Ele sabia que seu destino estava escrito nas estrelas, apenas esperando para ser descoberto no labirinto sombrio das ruas da cidade. E assim, ele continuava sua jornada solitária, com esperança no coração e uma canção nos lábios, em busca da grandeza que sabia estar destinada a ele. As luzes neon cintilavam nas esquinas sombrias de Nova York enquanto Johnny Rivers caminhava pelas ruas úmidas, sua guitarra nas costas e seus sonhos na mente. Era uma noite como tantas outras, mas algo no ar parecia carregado de eletricidade, uma energia pulsante que o fazia sentir-se inquieto e alerta. Foi então que ele o viu. Um homem vestido com um terno impecável, parado à beira da calçada como se estivesse à espera de algo. Seu rosto estava parcialmente oculto pelas sombras, mas seus olhos, brilhando com uma luz estranha, capturaram a atenção de Johnny de imediato. Curioso e cauteloso ao mesmo tempo, Johnny se aproximou lentamente, sentindo um arrepio percorrer sua espinha enquanto o homem misterioso se revelava diante dele. "Você é Johnny Rivers, não é?" A voz era suave, quase hipnótica, ecoando pelas ruas desertas como um sussurro sinistro. Johnny assentiu, incapaz de desviar o olhar dos olhos penetrantes do estranho. "E você é?" Sua voz vacilou, mas o homem apenas sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos, que permaneciam frios e calculistas. "Me chame de Sr. Mephisto", disse ele, estendendo a mão em um gesto de cortesia que Johnny hesitou em aceitar. "Eu ouvi falar de suas habilidades musicais. Johnny, você é talentoso, mas ainda não alcançou seu potencial completo." A menção de seu talento fez o coração de Johnny saltar de esperança, mas uma sensação de apreensão o fez recuar. "O que você quer de mim, Sr. Mephisto?" Sua voz era firme agora, mas havia um tremor subjacente que ele não conseguia controlar. O sorriso do homem se alargou, revelando fileiras de dentes brancos como marfim. "Eu tenho uma proposta para você, Johnny. Uma oportunidade única que mudará sua vida para sempre." E com essas palavras, ele estendeu um contrato em direção a Johnny, cujas letras pareciam dançar à luz das lâmpadas da rua. Johnny olhou para o contrato, seu coração batendo descontroladamente no peito. Ele sabia que estava diante de uma encruzilhada, uma escolha que poderia definir o curso de sua vida para sempre. Mas o que ele não sabia era que essa escolha teria consequências que ele jamais poderia imaginar. A névoa noturna envolvia as ruas de Nova York, enquanto Johnny Rivers caminhava solitário, perdido em seus pensamentos tumultuados. As luzes neon piscavam em um ritmo hipnotizante, ecoando a pulsação frenética de sua própria alma inquieta. Ele parou diante de uma esquina escura, onde um homem sinistro emergiu das sombras como uma aparição. Seus olhos brilhavam com uma luz insidiosa, lançando um feitiço sobre Johnny, que se viu hipnotizado por sua presença enigmática. "Você tem talento, Johnny", disse o homem com uma voz suave, mas carregada de promessas tentadoras. "Mas talento sozinho não é suficiente neste mundo cruel e implacável." Johnny ergueu o olhar, encarando o estranho com uma mistura de fascínio e desconfiança. "Quem é você?" perguntou ele, sua voz ecoando com uma nota de cautela. "Eu sou aquele que pode realizar seus sonhos", respondeu o homem, seu sorriso revelando um vislumbre de presas afiadas. "Eu posso lhe oferecer fama, riqueza, tudo o que você sempre desejou. Tudo o que você precisa fazer é assinar este contrato." Johnny estendeu a mão hesitante, sentindo uma corrente elétrica percorrer sua espinha enquanto seus dedos tocavam o papel amarelado. Ele olhou para o documento,
os termos do pacto impressos em letras escuras e retorcidas. Uma sensação de vertigem o envolveu, enquanto ele lutava para resistir à tentação que o consumia por dentro. Mas e o preço? Murmurou Johnny, sua voz vacilante enquanto ele confrontava a verdade terrível que se escondia por trás das promessas sedutoras. O homem sorriu, seus olhos brilhando com uma malícia sombria. O preço é simples, meu caro Johnny, disse ele. Sua alma em troca de tudo o que deseja. Uma escolha simples, não acha? Johnny sentiu seu coração acelerar, o peso da decisão pairando sobre ele como uma sentença de morte iminente. Ele olhou para o homem à sua frente, perdido em um labirinto de desejos e medos conflitantes. Por um momento, ele se viu tentado a aceitar a oferta tentadora, a promessa de sucesso reluzindo como uma estrela distante em um céu negro e sem esperança. Mas então, um lampejo de lucidez atravessou sua mente turva, dissipando as sombras que o envolviam. Ele recuou, afastando-se do homem sinistro com um gesto de rejeição decidida. Não, disse ele, sua voz firme apesar da trepidação que o consumia por dentro. Eu não vou vender minha alma por fama e fortuna. Meus sonhos valem mais do que isso. Com essas palavras, Johnny virou as costas ao homem, deixando para trás a tentação que o havia assombrado. Ele sabia que o caminho para o sucesso seria difícil e cheio de obstáculos, mas ele estava determinado a trilhá-lo com integridade e coragem. Pois, no final das contas, havia coisas mais importantes do que a fama passageira e a riqueza efêmera. Havia o brilho da alma, que não podia ser comprado nem vendido por nada neste mundo ou no próximo. O vento gélido sussurrava entre os prédios de concreto da cidade enquanto Johnny Rivers se encontrava diante do enigmático Sr. Mephisto, cujos olhos pareciam esconder segredos profundos e sombrios. O contrato estava diante de Johnny, uma promessa brilhante de fama e riqueza que cegava sua razão com sua promessa tentadora. O coração de Johnny martelava em seu peito, uma batida frenética que ecoava o dilema que o consumia por dentro. As luzes da rua lançavam sombras dançantes sobre o rosto de Johnny, destacando os traços de indecisão que se misturavam com sua determinação desesperada. Ele olhou para o contrato. Suas palavras impressas em tinta escura pareciam ecoar em sua mente como um eco distante de advertência. Mas a voz suave de Sr. Mephisto sussurrava em seu ouvido, como uma melodia sedutora que o hipnotizava com suas promessas irresistíveis. Johnny Rivers, disse Sr. Mephisto, sua voz carregada de uma estranha melodia que enviava arrepios pela espinha de Johnny. Com este contrato, você terá o mundo aos seus pés. Fama, fortuna, poder, tudo será seu, em troca de um simples gesto. Johnny olhou para Sr. Mephisto com uma mistura de desconfiança e anseio, seu coração lutando entre a lógica e a tentação. Ele sabia das histórias antigas, dos pactos feitos no escuro da noite que selavam destinos e queimavam almas. Mas o brilho tentador da promessa de Sr. Mephisto parecia eclipsar todas as suas dúvidas, envolvendo-o em um véu de ilusão que obscurecia sua visão. Com um suspiro pesado, Johnny estendeu a mão trêmula e pegou a caneta que Sr. Mephisto oferecia, sentindo o frio metálico contra seus dedos trêmulos. Ele hesitou por um momento, sua mente zumbindo com o peso de sua decisão iminente. Mas então, com um gesto decidido, ele assinou seu nome no papel, selando seu destino com uma linha fluida de tinta escura. E assim, naquela noite sombria nas ruas frias de Nova York, Johnny Rivers fez sua escolha. Ele entregou sua alma à escuridão em troca de um vislumbre fugaz de sucesso e glória, sem perceber as correntes invisíveis que o prendiam ao abismo que ele havia escolhido. O pacto estava feito, e o preço seria pago com juros implacáveis. O sucesso de Johnny Rivers irrompe como uma tempestade imparável, varrendo para o centro do palco da fama e do reconhecimento. Sob os holofotes cintilantes e os aplausos ensurdecedores, ele se vê envolto por uma aura de glória que há muito ansiava. Sua música ressoa pelos corações dos fãs apaixonados, suas performances elétricas alimentam a adoração das massas sedentas por entretenimento. No entanto, por trás do brilho e glamour do estrelato, a escuridão se infiltra sorrateiramente na vida de Johnny. O preço de sua barganha com o diabo se manifesta lentamente, como um câncer insidioso corroendo sua alma. Ele se encontra mergulhado em um redemoinho de excessos e indulgências, perdido nas drogas, no álcool e nos prazeres efêmeros que a fama oferece. As relações pessoais de Johnny começam a desmoronar sob o peso de sua obsessão pela glória. Amigos se afastam, amores se desvanecem e a solidão se torna sua única companheira constante.
Ele vagueia pelos corredores vazios de sua mansão decadente, atormentado pela sensação de vazio que consome sua alma. A culpa o assombra durante as horas solitárias da noite, quando as luzes brilhantes da cidade se apagam e ele enfrenta o eco ensurdecedor de sua própria consciência. Ele se pergunta se valeu a pena sacrificar sua integridade moral em troca de um sucesso efêmero, se a glória efêmera vale a perda de sua própria humanidade. No fundo de sua mente, ele sabe que o preço que pagou foi alto demais, que o pacto que fez com o diabo foi uma escolha que o condenou à eterna escuridão. Mas mesmo assim, ele continua a se agarrar desesperadamente ao brilho ilusório da fama, incapaz de enfrentar a realidade sombria de sua própria destruição iminente. O ar rarefeito da sala pareceu pesar sobre meus ombros quando confrontei Sr. Mefisto, meu coração batendo freneticamente contra meu peito em uma sinfonia de medo e determinação. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural, lançando sombras dançantes nas paredes cobertas de veludo negro que nos cercavam. Então, Johnny, você finalmente percebeu a verdadeira natureza do acordo que fez, disse Sr. Mefisto, sua voz um sussurro sedutor carregado de malícia. Você vendeu sua alma por um punhado de fama e riqueza, como tantos outros antes de você. Um calafrio percorreu minha espinha quando suas palavras ecoaram na escuridão da sala. A realização do que eu tinha feito se abateu sobre mim como uma maré de desespero, afogando-me em um oceano de remorso e horror. Eu estava preso em um pacto profano, sem escapatória possível. Mas você prometeu. Gritei, minha voz ecoando no vazio. Você prometeu que me tornaria um sucesso, que realizaria meus sonhos. Sr. Mefisto sorriu com uma malícia gélida, os cantos de sua boca se curvando em um arco cruel. E assim o fiz, Johnny. Você é um sucesso, não há dúvida disso. Mas o preço que você pagou foi sua alma, sua humanidade. Você é apenas mais uma alma perdida entre as multidões que vieram antes de você. Eu tremia diante da magnitude de minha própria ingenuidade, dos terríveis enganos que cometi em busca de glória e reconhecimento. O brilho sedutor da fama agora parecia uma fachada vazia, um espelho distorcido refletindo a corrupção que se infiltrara em minha alma. Enquanto o Sr. Mefisto se afastava lentamente para as sombras, seu riso ecoando como o murmúrio dos ventos noturnos, eu me vi mergulhado na escuridão de minha própria criação. Minha existência tornou-se uma advertência sombria sobre os perigos de se vender à tentação, uma lição amarga aprendida tarde demais. A escuridão envolve Johnny como um manto sufocante quando ele se encontra sozinho em seu apartamento decadente. As sombras dançam ao redor dele, ecoando a turbulência de sua alma. Seus olhos, uma vez cheios de determinação, agora estão vazios, refletindo o vazio que se apossou de seu ser. Ele caminha pelo espaço claustrofóbico, cada passo ecoando como um eco sombrio de sua própria queda. O silêncio é ensurdecedor, preenchido apenas pelo eco distante das memórias de sua vida antes do pacto. O cheiro de desespero paira no ar, uma lembrança constante de suas escolhas irreversíveis. O olhar de Johnny cai sobre o contrato que ele assinou com o Sr. Mefisto, agora uma marca indelével de sua ruína. Ele agarra o papel como se fosse um fio de esperança frágil, mas sabe que não há escape para o destino que ele selou com sua própria assinatura. Cada palavra impressa é uma condenação, cada cláusula uma sentença de prisão perpétua para sua alma. A angústia o consome enquanto ele se afunda em um mar de remorso e autoaversão. Ele se vê refletido no espelho quebrado pendurado na parede, um vislumbre distorcido do homem que ele costumava ser. As linhas de seu rosto são marcadas pelo peso de suas escolhas, os olhos assombrados pela sombra do que ele se tornou. Em um momento de lucidez dolorosa, Johnny se ajoelha no chão frio, as lágrimas se misturando com a poeira e a escuridão que o rodeia. Ele clama por redenção, por uma segunda chance que sabe que nunca virá. Seus soluços ecoam pelas paredes vazias, uma canção de arrependimento que ressoa no vácuo de sua própria alma perdida. E assim, na solidão de seu próprio abismo, Johnny enfrenta a verdade inegável de sua queda. Ele é uma vítima de sua própria ambição desenfreada, uma peça jogada em um jogo cujo final já foi escrito nas estrelas. O arrependimento o consome enquanto ele se rende à escuridão, uma sombra de seu antigo eu, perdido para sempre nas profundezas do pacto profano que ele fez. O ar pesado da sala parece sufocar Johnny enquanto ele se encontra sozinho, imerso na escuridão que agora o consome por completo. O eco do silêncio é ensurdecedor, uma cacofonia de lamentações silenciosas que ressoam em sua mente atormentada.
Seus olhos, uma vez brilhantes com esperança e ambição, agora são túmulos vazios de alma, refletindo apenas o vazio desolador que o envolve. O fogo crepitante na lareira dança como sombras distorcidas, lançando figuras grotescas nas paredes que parecem se contorcer em um balé macabro. O calor escaldante não consegue dissipar o frio gélido que permeia a alma de Johnny, uma lembrança constante de sua própria condenação. Memórias desbotadas e sonhos quebrados dançam diante de seus olhos, uma procissão sombria de momentos perdidos e oportunidades desperdiçadas. Ele se vê mergulhado em um turbilhão de arrependimento e desespero, lutando contra as correntes invisíveis que o prendem a este destino sombrio que ele mesmo escolheu. Num último lampejo de lucidez, Johnny busca em vão uma rota de fuga, uma luz no fim do túnel escuro que o engoliu inteiro. Mas não há escapatória. Apenas o vazio interminável que o aguarda ansiosamente, faminto por devorar sua última centelha de esperança e humanidade. Ele cai de joelhos, as lágrimas escorrendo por seu rosto em um rio de angústia e desespero. O silêncio é quebrado apenas pelo soluço solitário de um homem que vendeu sua alma ao diabo em troca de um sonho ilusório de grandeza. E no final, resta apenas a escuridão, uma testemunha silenciosa do preço terrível que ele pagou por sua ambição desenfreada. No vídeo de hoje vamos contar a história de Isabela Santos, uma jovem de 32 anos, moradora do estado do Maranhão, em uma cidade chamada Bacabal. Tudo começa em uma noite em que a estrada está envolta como um manto escuro, escondendo seus segredos sob as sombras das árvores imponentes. Isabela se encontra nesse labirinto de escuridão, uma intrusa solitária em um reino de silêncio e mistério. Seus dedos apertam o volante com firmeza, seus olhos fixos na estrada à frente, cada curva e cada sombra um desafio a superar. O rádio mal sussurra uma melodia distante, perdida no vácuo da noite, enquanto o motor do carro ronrona como um fiel companheiro, mantendo-a conectada à realidade. As estrelas, pequenas pérolas incandescentes no manto negro do céu, testemunham sua jornada solitária. O brilho da lua lança uma luz pálida sobre a paisagem, revelando fragmentos fugazes do que se esconde na escuridão. O ar está impregnado com o cheiro de terra molhada e vegetação densa, uma mistura intoxicante de vida e mistério. Cada curva da estrada parece levar Isabela mais fundo na escuridão, seu destino se aproximando com cada quilômetro percorrido. A mente de Isabela é um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. O medo se mistura com a determinação em seu coração, uma batalha constante entre o desejo de voltar para casa e o receio do que pode estar à espreita nas sombras. Ela se lembra das histórias contadas pelos moradores locais, dos sussurros sobre a dama da estrada solitária, uma figura misteriosa que assombra a estrada à noite. Mas mesmo essas histórias sinistras não são páreo para a necessidade urgente de chegar em casa, de encontrar segurança e conforto nos braços do familiar. Enquanto a estrada se estende à sua frente, iluminada apenas pelos faróis do carro, Isabela se agarra à esperança de que logo estará em casa, longe das sombras e dos segredos da noite. Mas a estrada tem seus próprios planos, seus próprios segredos para revelar, e Isabela está prestes a descobrir que, às vezes, as trevas guardam segredos que não desejam ser revelados. A escuridão da noite envolve a estrada deserta como um manto sombrio, enquanto Isabela Santos desliza pelo asfalto, o coração martelando em seu peito. Os faróis do carro cortam o negrume, revelando apenas uma pequena fração do caminho à frente. Cada sombra parece esconder segredos sinistros, e cada suspiro do vento sussurra histórias de terror. Isabela não consegue escapar do medo que a assola toda vez que dirige à noite. É como se as sombras ganhassem vida, dançando ao redor dela, envolvendo-a em uma teia de ansiedade e terror. A lenda da dama da estrada solitária ecoa em sua mente, alimentando seus medos mais profundos. As histórias contadas pelos moradores locais são como murmúrios fantasmagóricos, ecoando nas paredes de sua mente. Dizem que a dama da estrada solitária é o espírito de uma mulher que pereceu na estrada, assombrando-a desde então. Seu lamento ecoa à noite, um eco triste que atravessa a escuridão e penetra na alma dos que têm a audácia de ouvir. Isabela luta contra o medo, tentando convencer a si mesma de que são apenas histórias inventadas para assustar crianças. Mas mesmo enquanto tenta se convencer disso, uma sensação de terror persistente se agarra a ela como uma sombra, seguindo-a a cada curva da estrada. A noite avança, a escuridão se torna mais densa e opressiva. Isabela sabe que enfrentará mais uma vez o seu medo, enfrentando a estrada solitária que se estende à sua frente. Mas, por mais que tente, não consegue escapar da sensação de que algo sinistro a espera nas sombras,
pronto para desvendar seus segredos mais profundos e temíveis. A noite caía sobre a estrada deserta como um manto de sombras, envolvendo tudo em seu abraço frio e silencioso. Isabela Santos dirigia seu velho carro pelas curvas sinuosas, o farol iluminando o caminho à frente enquanto ela lutava para manter os pensamentos sombrios afastados de sua mente. De repente, algo chamou sua atenção no retrovisor. Uma figura pálida e etérea emergia das sombras das árvores, como se materializasse da própria escuridão. Seu coração martelava no peito enquanto ela observava a figura se aproximando cada vez mais rápido, movendo-se com uma agilidade sobrenatural. Uma onda de arrepios percorreu sua espinha quando a figura finalmente emergiu na luz do farol. Era uma mulher, de beleza etérea, mas com olhos vazios e um sorriso sinistro. Seus longos cabelos negros dançavam ao vento, e um vestido branco flutuava ao seu redor como uma nuvem sombria. Era a Dama da Estrada Solitária, a personificação da lenda que assombrava os corações dos moradores locais. Isabela prendeu a respiração, seus dedos crispados no volante enquanto a figura se aproximava cada vez mais. Ela podia sentir o medo se agitando dentro dela, mas também uma estranha fascinação que a impedia de desviar o olhar. Um calafrio percorreu sua espinha quando a Dama da Estrada Solitária passou pelo carro, sua presença deixando para trás uma sensação de frio e desespero. À medida que o eco dos passos da dama se desvanecia na escuridão, Isabela se viu tremendo de medo e fascínio. Ela sabia que este encontro assustador era apenas o começo de uma jornada ainda mais sombria pela estrada solitária. À medida que as noites passam e os encontros com a Dama da Estrada Solitária se tornam mais frequentes, Isabela sente-se cada vez mais compelida a buscar respostas nos cantos mais sombrios da pequena cidade de Bacabal. Entre as vielas escuras e os murmúrios dos moradores locais, ela encontra pistas que a levam mais fundo no mistério envolvendo a assombração que tanto a atormenta. Em uma noite particularmente sombria, Isabela se aventura até a modesta casa de Dona Maria, uma das mais antigas residentes da cidade. A casa de madeira, envolta em sombras dançantes, parece pulsar com uma energia antiga e misteriosa. Ao adentrar a residência, Isabela é recebida pelo calor reconfortante de uma lareira crepitante e pelo aroma reconfortante de café fresco. Dona Maria, uma mulher idosa com olhos que parecem conter séculos de sabedoria, recebe Isabela com um aceno caloroso. Entre goles de café fumegante, Isabela compartilha suas experiências recentes com a Dama da Estrada Solitária, esperando encontrar alguma explicação para os eventos inexplicáveis que a assolam. Com uma expressão séria, Dona Maria começa a tecer a história da Dama da Estrada Solitária, uma narrativa de traição, tragédia e sofrimento. Ela revela os detalhes sombrios de um amor perdido, de uma promessa quebrada e de um espírito atormentado que busca redenção na escuridão da noite. Cada palavra ecoa na mente de Isabela, criando imagens vívidas de um passado que parece se entrelaçar com o presente de maneira perturbadora. À medida que a conversa chega ao fim e Isabela se despede de Dona Maria, uma sensação de inquietude a acompanha de volta para casa. As palavras da velha mulher ressoam em sua mente, alimentando suas dúvidas e medos mais profundos. No entanto, apesar do desconforto crescente, Isabela sente uma centelha de determinação se acender dentro dela, uma determinação de desvendar os segredos ocultos da estrada e da misteriosa figura que a assombra. A noite se estende sobre a estrada deserta como um manto de escuridão, mas desta vez, Isabela Santos não recua. O coração dela bate forte no peito, uma mistura frenética de ansiedade e determinação. Com as mãos firmemente agarradas ao volante, ela avança pela estrada sombria, os faróis do carro cortando a escuridão com uma fraca luminosidade. Cada quilômetro parece uma eternidade, e o silêncio da noite é ensurdecedor. O vento sussurra pelas árvores, ecoando como murmúrios sinistros em seus ouvidos. Isabela luta contra a tentação de recuar, de virar o carro e fugir para a segurança de casa, mas algo dentro dela a impulsiona para frente. Uma determinação feroz, alimentada pela necessidade de superar seus próprios medos. As sombras dançam ao redor dela, brincando com sua mente e transformando cada arbusto e pedra à beira da estrada em uma ameaça em potencial. Mas Isabela se recusa a ceder ao terror que ameaça consumi-la. Ela fecha os olhos por um momento, respira fundo e encontra uma força interior que nem sabia que possuía. À medida que o carro avança, um senso de calma começa a se infiltrar em seu ser. Ela se sente mais forte, mais confiante, à medida que enfrenta o desconhecido com bravura. Cada curva na estrada é um desafio, mas Isabela não vacila. Ela sabe que, mesmo que a Dama da Estrada Solitária apareça mais uma vez, ela estará pronta para enfrentá-la. Então, quando finalmente chega em casa, o sol começa a nascer no horizonte distante, banhando a paisagem em tons de dourado. E embora o desafio ainda esteja longe de terminar,
Isabela sente um profundo senso de realização. Ela pode não ter vencido seus medos completamente, mas deu o primeiro passo em direção à coragem e à autoconfiança. E isso, para ela, é uma vitória digna de celebração. A noite envolve a estrada com uma escuridão profunda e opressiva, enquanto nuvens pesadas se aglomeram no céu, anunciando uma tempestade iminente. Isabela dirige com as mãos tremendo no volante, seu coração martelando no peito enquanto ela se aproxima do local onde tantas vezes enfrentou a assombração. Gotas grossas de chuva começam a cair, criando um ritmo monótono contra o para-brisa do carro, ecoando o tamborilar de seus nervos à flor da pele. A luz dos faróis corta a escuridão, revelando apenas trechos da estrada à frente, como se o próprio universo estivesse conspirando para mantê-la no escuro. De repente, uma figura emerge das sombras, deslizando pela estrada como um fantasma vindo à vida. É a dama da estrada solitária, seu vestido branco flutuando ao vento, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. O coração de Isabela salta para a garganta, sua respiração se transformando em um suspiro entrecortado. "Quem é você?" Isabela exige, sua voz soando mais firme do que ela se sente. A figura não responde, apenas continua a se aproximar lentamente, como se deslizando sobre o véu entre os mundos dos vivos e dos mortos. A chuva cai mais forte agora, envolvendo tudo em uma cortina de prata líquida, obscurecendo ainda mais os contornos da assombração. Com um nó de determinação apertando sua garganta, Isabela aperta o pedal do acelerador, impulsionando seu carro em direção à figura etérea. A dama da estrada solitária não recua, sua presença imponente desafiando Isabela a enfrentar seus medos mais profundos, a encarar a verdade por trás da lenda. Então, no momento em que seus destinos colidem, algo mágico acontece. A figura se dissolve em uma névoa brilhante, dissipando-se no ar como uma memória desaparecendo. O carro de Isabela passa direto pelo ponto onde a assombração estava, como se cortando um véu entre a realidade e o desconhecido. Ofegante, Isabela para o carro à beira da estrada, seu coração ainda batendo descontroladamente no peito. No silêncio que se segue, ela sente uma sensação de paz e calma se instalando ao seu redor, como se o peso de seus medos tivesse sido levantado de seus ombros. Enquanto os primeiros raios do amanhecer começam a atingir o horizonte, Isabela percebe que não está mais sozinha. Ao seu lado, uma brisa suave sopra pela janela aberta, carregando consigo a promessa de um novo começo e a certeza de que, não importa quais desafios a vida traga, ela agora possui a coragem para enfrentá-los de frente. À medida que os primeiros raios de sol rompiam o horizonte, dissipando as sombras da noite, Isabela emergia da escuridão da estrada solitária. Seus olhos cansados refletiam a intensidade da jornada que acabará de concluir, uma jornada não apenas física, mas também espiritual. A luz do amanhecer pintava o céu com tons de rosa e laranja, banhando a paisagem ao redor em um calor reconfortante. No entanto, o coração de Isabela ainda estava pesado com as lembranças da noite passada, das visões assustadoras que assombraram sua mente e do confronto angustiante com a dama da estrada solitária. Enquanto ela contemplava o caminho percorrido, Isabela sentia uma mistura de emoções. Alívio por ter sobrevivido à noite, gratidão por ter encontrado coragem dentro de si mesma e uma profunda curiosidade sobre o que o futuro reservava. Cada passo ao longo da estrada empoeirada parecia um testemunho de sua determinação inabalável e de sua resolução de enfrentar o desconhecido de frente. No entanto, apesar de sua bravura, Isabela sabia que a jornada rumo à coragem não terminava ali. A estrada da vida era cheia de curvas e reviravoltas, e ela estava apenas começando a explorar os mistérios que aguardavam além do horizonte. Mas agora, armada com a experiência de sua provação noturna, ela enfrentava o futuro com renovada confiança e um profundo entendimento de sua própria força interior. Enquanto o sol se erguia majestosamente no céu, lançando seus raios dourados sobre a terra, Isabela sorriu para si mesma. Ela sabia que, embora a estrada à frente pudesse ser desconhecida e cheia de desafios, ela estava pronta para enfrentá-la com coragem, determinação e uma fé inabalável em si mesma. E assim, com passos firmes e o coração cheio de esperança, Isabela continuou sua jornada, pronta para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse, sabendo que, no final, sua coragem sempre seria sua guia. Na tranquila vila à beira-mar, onde o oceano beija a areia dourada e o sol se põe em tons de laranja flamejante, a vida seguia seu curso monótono. Entre as modestas casas de pescadores, com suas paredes caiadas de branco e telhados de palha, estava João. Homem de olhos astutos e mãos calejadas pelo trabalho árduo, João era uma figura conhecida na vila.
admirado por sua habilidade na pesca e respeitado por sua determinação em enfrentar as adversidades. Desde criança, João conhecia a dura realidade da pobreza que assombrava sua comunidade. Cresceu entre redes e barcos de pesca, aprendendo os segredos do mar com seu pai e os mistérios da vida com sua mãe. Mas, à medida que os anos passavam, uma chama ardente de ambição queimava dentro dele, alimentada pelas histórias de riqueza e sucesso que chegavam com o vento salgado. Enquanto observava os raios do sol dançando sobre as ondas do mar, João sonhava com uma vida além das fronteiras estreitas da vila, uma vida repleta de conforto e abundância. Ele ansiava por escapar da monotonia da pesca diária, por romper as correntes invisíveis da pobreza que o prendiam àquela terra árida. E assim, com cada nascer do sol, seu desejo por uma vida melhor crescia como as marés, impulsionando-o a buscar um destino além das areias douradas da vila. Foi nesse cenário de sonhos e aspirações que a história de João começou a se desenrolar, uma história de coragem e desespero, de barganhas sombrias e redenção incerta. Pois naquela vila à beira-mar, onde os segredos do mar se misturavam aos mistérios da alma humana, nada era o que parecia ser, e o destino tecia sua teia invisível ao redor dos que se atreviam a desafiar seu curso implacável. A brisa marinha sussurrava segredos ancestrais enquanto João caminhava pela praia deserta, sua mente inquieta mergulhada em pensamentos sombrios. Uma figura emergiu das sombras das dunas, seu contorno envolto em um manto escuro como a noite. O coração de João acelerou ao reconhecer a presença sinistra diante dele, uma presença que exalava uma aura de poder e perigo. Você deseja riqueza, sucesso, poder? A voz ecoou na brisa, envolvendo João em um abraço gélido. João engoliu em seco, sentindo uma mistura de medo e fascínio ao encarar aqueles olhos negros que pareciam perfurar sua alma. Ele sabia que não deveria se envolver, que essa figura era mais do que parecia, mas a promessa de uma vida melhor era irresistível. Eu posso te dar tudo o que deseja, a voz sussurrou, enchendo a mente de João com imagens tentadoras de mansões luxuosas, navios carregados de tesouros e poder sobre os homens. O diabo. Era isso que ele era. Um ser que barganhava com almas desesperadas em troca de prazeres terrenos. João vacilou por um momento, mas a ganância e o desejo de escapar da miséria o consumiram. O que você quer de mim? Ele finalmente perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. Apenas sua alma, veio a resposta, suave como o murmúrio das ondas quebrando na costa. O pacto foi feito naquela noite, selado com um aperto de mão sombrio que deixou um arrepio correndo pela espinha de João. Ele havia vendido sua alma ao diabo em troca de riquezas e sucesso, sem perceber o preço terrível que teria que pagar. As primeiras luzes da aurora pintavam o céu com tons de laranja e rosa sobre a vila à beira-mar, enquanto João observava o mar agitado da varanda de sua casa recém-construída. O aroma salgado do oceano misturava-se com o frescor da brisa da manhã, criando uma atmosfera serena e, no entanto, intranquila. Enquanto João contemplava sua nova vida de riquezas e prosperidade, algo dentro dele começava a inquietar-se. A memória do pacto sombrio que fizera com o diabo assombrava seus pensamentos, como uma sombra sinistra que pairava sobre sua felicidade recém-descoberta. No silêncio da manhã, ele podia quase ouvir os sussurros das ondas, advertências do mar sobre os perigos que o aguardavam. À medida que os dias passavam, os sinais sinistros tornavam-se cada vez mais evidentes. Sombras dançavam nas paredes de sua casa à noite, movendo-se como se tivessem vida própria. Ruídos estranhos ecoavam pelos corredores vazios, fazendo com que João se sobressaltasse em seu sono agitado. E, mais perturbador ainda, estranhos apareciam na vila, olhos cintilantes com uma luz infernal, observando-o com uma intensidade penetrante. Apesar de seus esforços para ignorar esses presságios sombrios, João sentia o peso do pacto apertando seu peito como um fardo insuportável. A riqueza que ele tanto almejara agora parecia uma maldição, uma corrente que o prendia a um destino sombrio e inevitável. Enquanto a vila zumbia com a atividade cotidiana e os habitantes celebravam a fortuna recém-encontrada de João, ele se via isolado em seu próprio mundo de tormento e dúvida. A cada dia que passava, a sombra do pacto se tornava mais opressiva,
envolvendo-o em um abraço gélido que ameaçava sufocar sua alma. Mas mesmo enquanto lutava contra seus demônios internos, uma centelha de esperança brilhava dentro de João. Uma esperança de que, talvez, ainda houvesse uma maneira de escapar do destino que ele mesmo havia selado. Com essa esperança como sua única âncora na escuridão crescente ao seu redor, João começou sua busca desesperada por redenção e libertação. O sol se põe lentamente sobre a vila à beira-mar, tingindo o céu de tons rubros enquanto João contempla sua nova vida do convés de seu barco. As águas tranquilas refletem as últimas luzes do dia, mas dentro do peito de João, uma tempestade está prestes a desabar. A brisa salgada carrega consigo os ecos de uma voz sussurrante, uma voz que João conhece muito bem. É a voz do remorso, uma sombra que se agita em seu coração como as ondas agitadas do mar em uma tempestade iminente. Ele fecha os olhos, mas não consegue escapar do turbilhão de pensamentos que o assola. Durante dias, ele tem sido assombrado por visões sombrias, sombras que dançam nas paredes de sua casa à noite, vozes inquietantes que ecoam em sua mente. Ele sabe que são advertências, sinais de que o pacto que fez tem um preço terrível, uma dívida que ele talvez nunca consiga pagar. João vagueia pelas ruas da vila, sua mente mergulhada em um mar de conflito interno. Ele observa os rostos familiares dos habitantes, cada um carregando seus próprios fardos e lutas. O pescador se pergunta se vale a pena sacrificar sua alma pela riqueza material, se a prosperidade que desfruta é verdadeiramente digna do preço que está prestes a pagar. Em uma noite escura e tempestuosa, João se encontra diante da pequena capela da vila, sua silhueta solitária contra o céu escuro. Ele entra, buscando refúgio e orientação divina em meio à escuridão que ameaça consumi-lo. A luz tênue das velas dança nas paredes, lançando sombras distorcidas que ecoam a tormenta em seu coração. Ajoelhado diante do altar, João fecha os olhos e reza por perdão. Ele clama por uma luz para guiar seu caminho através da escuridão, uma esperança para afastar os fantasmas que o assombram. Mas mesmo enquanto suas palavras ecoam nas paredes silenciosas da capela, ele se pergunta se é possível redimir-se de um pecado tão profundo, se é possível encontrar perdão para um pacto feito com o próprio diabo. No silêncio da noite, a resposta parece distante, perdida nas sombras que dançam ao seu redor. Mas João sabe que não pode desistir da esperança, que deve continuar lutando contra a tempestade dentro de si até encontrar uma maneira de salvar sua alma. Pois, mesmo nas profundezas da escuridão, há sempre uma luz, uma chance de redenção para aqueles que ousam buscá-la. O vento salgado sussurrava segredos antigos enquanto João caminhava em direção à praia, seu coração pesado de determinação e medo. A lua brilhava acima, lançando uma luz pálida sobre as águas revoltas do oceano. Ao chegar à costa, João avistou uma figura escura parada nas areias, o contorno sinistro do diabo à espera. O diabo sorriu, seus olhos faiscando com malícia enquanto João se aproximava. Vejo que finalmente decidiu enfrentar o inevitável, disse o diabo, sua voz suave como o sussurro das ondas. Mas saiba que não há escapatória para aqueles que quebram seus pactos comigo. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve-se firme. Eu não quebrarei o pacto, declarou ele com determinação, mas exijo uma renegociação. Quero minha alma de volta. Um sorriso sombrio curvou os lábios do diabo. Ah, João, você é tão ingênuo, disse ele, sua voz ecoando com uma risada fria. Seu destino está selado, e sua alma já é minha. Nada pode libertá-lo do contrato que assinou. João sentiu uma onda de desespero ameaçando engolfá-lo, mas lutou contra ela com toda a força de sua vontade. Ele fechou os olhos e começou a orar, clamando por perdão e redenção. Sua voz misturou-se ao rugido das ondas, uma prece desesperada em um mundo de trevas. Então, algo incrível aconteceu. Uma luz brilhou no horizonte, tão brilhante quanto o sol, cortando através da escuridão como uma espada divina. O diabo recuou, seus olhos arregalados de surpresa e temor. Não pode ser, murmurou ele, sua voz trêmula de incredulidade. João abriu os olhos e viu uma figura radiante de luz se aproximando.
envolta em glória celestial. Era Deus em toda a sua majestade, vindo em resposta à oração sincera de João. Com um gesto de sua mão poderosa, Deus quebrou o pacto e libertou João das garras do diabo. João caiu de joelhos, lágrimas de gratidão e alívio inundando seus olhos. Ele olhou para cima e viu o rosto amoroso de Deus sorrindo para ele, uma promessa de perdão e uma segunda chance para recomeçar. Enquanto a luz divina envolvia João, o diabo desapareceu nas sombras, derrotado e impotente diante do poder supremo do amor e da redenção. A brisa marinha sussurrava segredos ancestrais enquanto João se ajoelhava na areia fria da praia, seus olhos fixos no horizonte que se estendia até o infinito. Ondas revoltas batiam contra a costa, como um coro tumultuado de vozes do passado e do presente. Seu coração, antes obscurecido pela sombra do pacto diabólico, agora pulsava com uma intensidade renovada, impulsionado pela urgência da redenção. As lágrimas misturavam-se com a água salgada do mar, escorrendo pelo rosto marcado de João enquanto ele erguia suas mãos calejadas para o céu tempestuoso. Seus lábios sussurravam palavras de arrependimento e súplica, suas preces envoltas em uma aura de desespero e fé. Ele clamava não por riquezas ou poder, mas pela purificação de sua alma manchada pelo pacto nefasto que selara com o diabo. Em meio à tormenta, uma luz divina irrompeu das nuvens escuras, banhando João em seu fulgor celestial. Uma sensação de paz e aceitação envolveu, como se os próprios braços de Deus o acolhessem em um abraço de perdão e redenção. O eco distante do riso maligno do diabo foi abafado pelo suave murmúrio de uma promessa divina, ecoando através das profundezas de sua alma atribulada. E então, como um facho de luz rasgando as sombras da noite, o pacto que havia aprisionado João foi quebrado. Correntes invisíveis se desfizeram, liberando-o da servidão espiritual que o havia enredado. O diabo, impotente diante da intervenção divina, recuou para as sombras de onde veio, sua voz sinistra ecoando fracamente no vento dissipado. João, agora purificado pelo perdão divino, levantou-se da areia úmida com um novo propósito pulsando em suas veias. Ele olhou para o mar vasto e tumultuado com olhos claros e determinados, sabendo que a batalha pela sua alma havia sido vencida, mas que a jornada pela sua redenção estava apenas começando. Com cada passo firme na direção da alvorada, ele deixou para trás as sombras do seu passado e avançou em direção a um futuro iluminado pela luz da verdade e da virtude. Enquanto o sol nasce sobre a vila à beira-mar, João enfrenta o mar calmo com um coração renovado. Os primeiros raios dourados da manhã dançam na água, iluminando o caminho de João enquanto ele se lança ao oceano em sua pequena embarcação. Cada remada é uma renovação de sua alma, uma afirmação de sua decisão de deixar para trás os caminhos sombrios que o levaram ao abismo. À medida que o dia avança, João se encontra rodeado pela vastidão azul do mar, uma metáfora vívida de sua nova jornada. Longe das tentações da riqueza fácil e das promessas enganosas do diabo, ele se reconecta com as raízes simples de sua vida como pescador. Cada peixe que ele captura é uma bênção, um lembrete humilde da providência divina que agora guia seus passos. Ao retornar à vila ao entardecer, João é recebido pelos sorrisos calorosos e olhares admirados dos moradores locais. Eles veem nele não mais o homem obcecado pela fortuna, mas sim o exemplo vivo da redenção e da esperança. À medida que o rumor de sua história se espalha pela comunidade, ele se torna uma figura lendária, um farol de luz em meio à escuridão que uma vez o consumiu. Na calada da noite, João se ajoelha diante de sua modesta casa de pescador, a brisa marinha acariciando seus cabelos. Ele ergue os olhos para o céu estrelado, onde as constelações cintilam como testemunhas silenciosas de sua jornada. E em um sussurro de gratidão, ele oferece sua alma ao Criador, prometendo viver cada dia em serviço à verdade e à bondade. Assim, enquanto a lua se eleva sobre a vila adormecida, João inicia uma nova jornada. Uma jornada marcada não pela busca da riqueza material, mas sim pela busca da paz interior e da redenção eterna. E enquanto as ondas continuam a quebrar suavemente contra a costa, ele sabe que, no coração da escuridão, sempre haverá uma luz a guiar seu caminho.
A noite caía sobre a pequena cidade rural, pintando o céu de tons de roxo e laranja enquanto o sol se despede do dia. Nas sombras crescentes, Sarah Johnson, uma figura esbelta e sombria, observava silenciosamente de sua janela. Seus olhos, iluminados pela luz pálida da lua, estavam fixos em uma casa distante, onde uma figura masculina se movia graciosamente de um lado para o outro. David, seu cunhado. Os cabelos de Sarah caíam em ondas escuras sobre seus ombros, como uma cascata negra contrastando com a brancura de sua pele. Seu olhar era penetrante, cheio de uma intensidade quase predatória enquanto seguia cada movimento de David com uma obsessão palpável. Ela mordeu os lábios com desejo reprimido, sentindo uma fome ardente queimando dentro dela. Uma fome por algo que não podia ter, algo que pertencia à sua irmã, Emily. A cidade silenciosa estava envolta em uma névoa densa, como um véu sombrio que escondia segredos inconfessáveis. Sarah podia sentir o pulsar do mal no ar, uma energia sinistra que parecia sussurrar seu nome em promessas tentadoras. Ela cerrou os punhos com determinação, decidida a não deixar nada, nem ninguém, ficar em seu caminho. David seria dela, custe o que custar. Com um último olhar para a casa distante, Sarah recuou da janela, mergulhando na escuridão de sua própria mente. Seus planos sinistros estavam apenas começando a se formar, e ela sabia que precisaria ser implacável para alcançar seus objetivos. O jogo estava prestes a começar, e Sarah estava determinada a vencer, não importa quais fossem as consequências. Na quietude da noite, Sarah Johnson se encontra imersa na penumbra de sua casa, os lampejos de velas espalhando sombras distorcidas pelas paredes. Seus olhos fixam-se na mesa de madeira, onde um antigo livro de feitiços repousa aberto, suas páginas amareladas revelando segredos ancestrais. Com dedos trêmulos, ela folheia as páginas, cada palavra mergulhando-a mais fundo no abismo da magia negra. Entre os grunhidos do vento lá fora, Sarah sussurra palavras antigas, seus lábios articulando sílabas antigas com uma precisão quase sobrenatural. Ela está determinada, sua mente ardendo com a visão do que está por vir. Para ela, não há limite para o que está disposta a fazer para satisfazer seus desejos mais profundos. Em sua busca por poder, Sarah adquire ingredientes sombrios, cada um carregado com a promessa de poder ilimitado. Raízes retorcidas, sangue de corvos negros e ervas murchas se juntam em uma dança macabra enquanto ela os mistura em um caldeirão de ferro negro. O cheiro acre de enxofre preenche o ar, envolvendo-a em uma aura de maldade. À medida que a noite avança, Sarah se perde nos rituais antigos, cada gesto carregado de intenção malévola. Sua mente está focada, sua determinação inabalável. Ela não vai parar até que seu plano esteja completo, até que sua irmã Emily seja destruída e David seja seu para sempre. Quando o último feitiço é lançado, a casa parece vibrar com uma energia sinistra, os móveis tremendo e as sombras dançando ao redor de Sarah como espectros famintos. Ela sorri com satisfação, convencida de que nada pode detê-la agora. Mas enquanto o silêncio da noite envolve a cidade, um pressentimento sombrio paira no ar, um aviso silencioso dos horrores que estão por vir. A noite envolve a pequena cidade como um manto sombrio, enquanto Sarah se prepara para lançar seu feitiço sinistro. O ar está impregnado com a promessa de algo terrível se aproximando, e até mesmo as estrelas parecem se esconder atrás das nuvens, temendo testemunhar o que está prestes a acontecer. Sarah está parada no centro de um círculo desenhado com giz, rodeada por velas negras que tremeluzem em uma dança sinistra. À sua frente, um caldeirão fumegante exala um odor acre, uma mistura de ervas proibidas e ingredientes obscuros. Sua respiração é pesada e irregular, mas seus olhos estão fixos no livro antigo aberto à sua frente, as palavras antigas dançando diante de seus olhos como serpentes hipnóticas. Com mãos trêmulas, Sarah começa a recitar as palavras do feitiço, sua voz ecoando no ar noturno como um sussurro de pesadelo. As sílabas antigas ganham vida em seus lábios, tingidas de uma magia sombria que parece se insinuar pelo ar, envolvendo-a em seu abraço gelado. Enquanto as palavras fluem de sua boca, o ambiente ao seu redor parece se distorcer,
as sombras ganhando vida e dançando ao som da magia negra que está sendo invocada. O caldeirão começa a borbulhar e ferver, lançando fumaça negra para o céu noturno como uma oferta aos deuses sombrios que governam o mundo oculto. Um arrepio percorre a espinha de Sarah quando ela sente a presença das forças sobrenaturais que está convocando. Ela sabe que está brincando com fogo, que está despertando poderes além de sua compreensão, mas a ambição ardente em seu peito a impulsiona adiante, impedindo-a de recuar. Finalmente, as últimas palavras do feitiço deixam seus lábios, e um silêncio sepulcral cai sobre a noite, como se o próprio mundo estivesse esperando para ver o que acontecerá a seguir. O caldeirão para de borbulhar, as sombras se acalmam e o ar parece mais denso, como se estivesse segurando a respiração. Sarah fica parada no centro de seu círculo de giz, seu coração batendo forte em seu peito, enquanto espera pelo resultado de seu ato de magia negra. Ela sabe que não há como voltar atrás agora, que as consequências de seus atos serão irreversíveis. Mas mesmo assim, ela não pode deixar de sorrir, a sensação de poder pulsando em suas veias como uma droga viciante. O destino de sua irmã está selado, e Sarah está determinada a vê-lo se desenrolar, não importa o custo. A noite pairava sobre a pequena cidade rural, envolvendo-a em um manto de escuridão. Emily recolhia a roupa do varal quando sentiu uma presença estranha, um arrepio percorrendo sua espinha enquanto os cabelos em sua nuca se eriçavam. Um vento gélido soprou, trazendo consigo um sussurro inquietante que parecia ecoar das sombras. Enquanto Emily se recolhia à casa, os sons ao seu redor pareciam distorcidos, como se fossem emitidos por criaturas invisíveis que espreitavam nas trevas. Ela acendeu uma vela, buscando conforto na luz tremeluzente, mas mesmo assim, a sensação de que algo estava errado persistia. No silêncio da noite, os móveis pareciam sussurrar entre si, como se compartilhassem segredos sombrios que não deveriam ser revelados. Emily sentiu os olhos fixos sobre ela, observando-a das sombras mais escuras da sala. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. Então, as vozes começaram. Sussurros indistintos, risadas sinistras, como se um coro de espíritos inquietos estivesse se manifestando ao seu redor. Emily cobriu os ouvidos, tentando bloquear os sons horríveis que penetravam em sua mente, mas era inútil. Eles pareciam vir de dentro de sua própria cabeça, sussurrando palavras de terror e desespero. O cheiro de enxofre encheu o ar, uma presença opressiva pairando sobre Emily como uma sombra. Ela podia sentir seus batimentos cardíacos acelerando, seu peito apertado pela ansiedade crescente. Cada sombra na sala parecia se contorcer, ganhando vida própria enquanto se aproximavam dela em uma dança macabra. Em um instante de desespero, Emily lançou a vela para o chão, mergulhando a sala na escuridão total. Mas mesmo na escuridão, ela podia sentir os olhos fixos sobre ela, os sussurros se intensificando até que ela pensasse que sua mente iria explodir. Então, como se por um capricho do destino, tudo parou. O silêncio voltou, pesado e sufocante, deixando Emily sozinha em sua escuridão. Ela tremia de medo, sabendo que algo terrível tinha acontecido, algo que ela não podia explicar. E no fundo de sua mente, uma voz sussurrava: "Foi você, Sarah. Foi tudo por sua causa." A escuridão se infiltra pelas ruas estreitas da pequena cidade, envolvendo os edifícios antigos em seu abraço gélido. Uma aura de medo paira no ar, enquanto os moradores se trancam em suas casas, temendo o que pode surgir das sombras. Sarah observa da janela de sua casa, seu coração martelando descontroladamente em seu peito enquanto testemunha o caos que ela mesma desencadeou. Criaturas sinistras, mal formadas e famintas destrincham pelas ruas vazias, seus olhos brilhando com uma luz demoníaca. A névoa densa se transforma em um véu de terror, escondendo segredos sombrios e promessas de uma noite interminável. Enquanto ela observa, um calafrio percorre sua espinha, cortando-a até o âmago. Ela percebe, com horror, que não tem controle sobre o que desencadeou. O poder que ela convocou é muito mais vasto e terrível do que jamais imaginou. Cada grito que ecoa pelas ruas ecoa como um eco de sua própria culpa, uma lembrança angustiante de sua própria imprudência. Sarah se encolhe,
sentindo-se pequena e impotente diante das forças que ela mesma liberou. Seu desejo insaciável por David agora parece insignificante em comparação com o horror que se desenrola diante de seus olhos. Ela percebe, tarde demais, que brincar com o desconhecido tem um preço terrível. Enquanto as criaturas continuam sua marcha inexorável pela cidade, Sarah se agarra desesperadamente à esperança de que ainda haja uma maneira de desfazer o que fez. Mas no fundo de sua alma, ela sabe que as sombras que ela convocou nunca mais serão contidas. Ela está sozinha em um pesadelo do qual não há fuga, condenada pela própria ganância e ambição desenfreada. O crepúsculo mergulhava a pequena cidade em sombras dançantes, enquanto Emily, o coração pesado de desconfiança e angústia, confrontava sua irmã nos degraus da casa familiar. O ar estava impregnado de eletricidade estática, como se os próprios elementos estivessem em suspense diante da iminente explosão de emoções conflitantes. Sarah, a voz de Emily tremia, carregada de uma mistura de tristeza e raiva contida. O que você fez comigo? Com minha vida. Seus olhos, outrora tão cheios de confiança e amor fraternal, agora exibiam apenas desconfiança e mágoa, refletindo as sombras que pairavam sobre suas almas. Sarah, de pé diante dela, uma figura sombria contra o crepúsculo, encontrou o olhar de sua irmã com uma mistura de desdém e desespero. Seus lábios curvaram-se em um sorriso frio e cruel, revelando uma faceta de sua personalidade que Emily nunca antes havia testemunhado. "Oh, querida Emily", murmurou Sarah, sua voz uma melodia de veneno. "Você sempre foi tão ingênua, tão confiante. Não percebe que eu sempre fui sua sombra, seu reflexo distorcido?" As palavras de Sarah ecoavam como gotas de chuva gotejando em uma caverna escura, enchendo o espaço entre elas com uma tensão palpável. Emily recuou instintivamente, os olhos arregalados de horror e incredulidade. Você fez isso comigo?" Sua voz mal passava de um sussurro, carregada com a agonia de uma verdade recém-descoberta. Sarah avançou, os olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural à luz crepuscular. "Sim, minha querida irmã", ela confessou com um tom quase triunfante. "Eu lancei o feitiço que arruinou sua vida. Eu desejava seu marido, seu amor, e não deixaria nada nem ninguém ficar no meu caminho." Cada palavra era como um punhal afiado, perfurando o coração de Emily com uma dor lancinante. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Emily, refletindo a dor e a traição que ela sentia. Ela recuou ainda mais, afastando-se da escuridão que emanava de sua própria irmã. "Como você pôde?" Sua voz quebrou, um soluço escapando de seus lábios trêmulos. "Como você pôde ser tão cruel, tão monstruosa?" Sarah deu um passo adiante, os olhos agora brilhando com um fogo maligno. "Porque eu sou tudo o que você nunca foi, Emily", ela declarou, sua voz ressoando com uma verdade sinistra. "Eu sou ambiciosa, implacável, disposta a fazer o que for preciso para conseguir o que desejo. E você é apenas uma sombra, uma mera marionete nas mãos do destino." Com essas palavras finais ecoando no ar, o confronto entre as irmãs atingiu seu clímax, cada uma delas confrontando não apenas a outra, mas também as sombras de seu próprio eu. O destino das duas estava entrelaçado de maneiras que nem mesmo elas poderiam compreender totalmente, enquanto enfrentavam as consequências devastadoras de suas próprias escolhas. A noite envolve a pequena cidade rural em um manto de escuridão, enquanto Sarah e Emily se enfrentam no coração da floresta sombria. O ar está impregnado com a eletricidade de uma tempestade iminente, os trovões ecoando como tambores distantes, marcando o ritmo acelerado do confronto que se desenrola. Sarah, os olhos faiscando com uma mistura de determinação e medo, ergue seu punho cerrado, pronto para desferir o golpe final contra sua irmã. Seus cabelos escuros dançam ao vento, emoldurando um rosto pálido e contorcido pela ganância e pela raiva. Emily, os olhos cheios de dor e traição, ergue-se diante de Sarah com uma coragem que ela mal sabia possuir. Seu coração está partido, mas sua determinação é inabalável. Ela sabe que precisa confrontar sua irmã, não apenas por sua própria sobrevivência, mas pela sanidade da cidade inteira.
As árvores ao redor das duas mulheres parecem sussurrar segredos antigos, como se estivessem testemunhando um embate que remonta a séculos. As sombras dançam ao redor delas, criando uma aura de suspense e perigo iminente. O silêncio é quebrado apenas pelo som das respirações pesadas e dos passos cautelosos sobre as folhas secas. Cada movimento é calculado, cada palavra escolhida com cuidado, enquanto Sarah e Emily se preparam para o confronto final que determinará o destino delas e da cidade inteira. Então, com um grito de desafio ecoando pela floresta, as duas mulheres se lançam uma contra a outra, em uma batalha que não é apenas física, mas também espiritual. Feitiços são lançados, palavras de poder ressoam no ar, e o choque de forças sobrenaturais cria uma explosão de energia que ilumina a escuridão da noite. Enquanto as duas irmãs lutam pela supremacia, as sombras ao seu redor se contorcem e se retorcem, como se estivessem alimentando-se da energia do conflito. É uma dança macabra de luz e sombra, de bem e mal, de redenção e condenação. E quando o último feitiço é lançado e o último golpe é desferido, o silêncio cai sobre a floresta, tão pesado e opressivo quanto antes. Sarah e Emily estão exaustas, feridas e marcadas para sempre pelas escolhas que fizeram. E enquanto a névoa densa se dissipa lentamente, revelando os destroços da batalha, fica claro que o verdadeiro preço do confronto final ainda está por ser pago. A névoa densa se dissipava lentamente sobre a cidade, revelando os destroços deixados para trás pela batalha sobrenatural que acabará de ocorrer. Sarah e Emily estavam diante uma da outra, respirações ofegantes ecoando no ar pesado. O silêncio era ensurdecedor, carregado com a tensão de anos de ressentimento e segredos sombrios agora expostos à luz. Emily olhou para sua irmã mais velha com olhos cheios de tristeza e decepção, sua expressão uma mistura de dor e raiva contida. Ela não podia acreditar que Sarah, sua própria irmã, seria capaz de conspirar contra ela de uma maneira tão cruel e desumana. Sarah, por sua vez, encarava Emily com uma mistura de triunfo e desespero. Seus planos cuidadosamente elaborados haviam se desintegrado diante de seus olhos, deixando-a desamparada diante das consequências de seus atos. Ela sabia que não havia como voltar atrás agora, que o mal que ela havia desencadeado estava além de seu controle. Enquanto as duas mulheres permaneciam ali, imersas em um impasse tenso, a cidade ao seu redor parecia pulsar com uma energia sombria e sinistra. As casas antigas e as árvores retorcidas sussurravam segredos antigos, testemunhas silenciosas da batalha sobrenatural que havia acontecido em seus limites. De repente, um som estranho cortou o ar, ecoando pelas ruas vazias da cidade. Sarah e Emily trocaram olhares alarmados, reconhecendo o som como o eco distante das forças que elas haviam despertado. Era um lembrete sombrio de que o mal que elas haviam convocado não desapareceria facilmente, que suas ações teriam consequências duradouras para todos ao seu redor. Com o coração pesado de arrependimento e desespero, Sarah e Emily se afastaram uma da outra, cada uma enfrentando o desconhecido que aguardava além do horizonte. Enquanto o sol se punha lentamente no céu avermelhado, a cidade permanecia envolta em uma aura de mistério e perigo, lembrando a todos os perigos de brincar com forças além de nosso controle.